Crianças, nós também vamos estudar matemática, números na forma decimal, das páginas 108 a 117. Então, vamos lá. Então, crianças, nós vamos falar hoje números que é representado por vírgulas, tá bom? É fácil, é só vocês prestarem bastante atenção que vocês conseguem. É super simples. Já representamos a 10ª parte em uma unidade, por meio da fração. Vamos estudar agora de outra maneira. Então, vocês podem observar o seguinte, que aqui tem 10 pedacinhos e aqui tem uma parte pintada. Então, a fração é o seguinte, 1/10. Tem 10 pedacinhos, que é o denominador, e tem um pedacinho que está pintado, que é o numerador. Agora, na forma decimal, é o seguinte, como é que nós escrevemos essa forma decimal? Aqui, olha, como aqui não tem número inteiro, nós representamos pelo número 0. E como nós sabemos quantos decimais? Então, é 1 decimal, por quê? Porque tem um número depois da vírgula. Então, todo o número que tiver um número depois da vírgula é decimal, tá bom, crianças? Então, aqui, olha, número de forma decimal, então é 0,1. E como é que nós escrevemos? 1/10. 2. Utilizando uma fração e um número na forma decimal, represente a parte colorida do amarelo da figura ao lado. Então, crianças, o que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês vão contar todos os pedacinhos. Todos os pedacinhos é referente ao denominador dessa fração, que fica na parte de baixo. Agora, na parte de cima, que é o numerador, é as partes pintadas. Quantas partes pintadas possui? Vai ficar em cima. E agora, na forma decimal, como é que nós fazemos? Na forma decimal, crianças, é bem simples. Aqui não tem número inteiro. Se não tem número inteiro, então vai se iniciar pelo número 0. 0, vírgula. Então, e qual o número que nós vamos colocar depois da vírgula? Está representado pelas partes pintadas. Ok, criança? Agora tá simples de fazer. Aqui, crianças, 1. Escreva como se lê cada número decimal. Então, aqui todos são décimos, tá, crianças? Então, vamos lá. Vou falar 1 e vocês vão fazer os demais. Aqui, ó, 0,3, então aqui é 3 décimos. Então, que número é esse aqui? Vocês vão fazer igual. Se aqui é 3 décimos, aqui que número é esse? E esse daqui? Então, você vai seguir o mesmo exemplo. 3 décimos. Por que é decimal? Porque tem um número depois da vírgula. É como se 3 fosse o zerinho do 10, tá bom? Quando tem um número depois da vírgula, é decimal. 2. Escreva a fração e o número decimal que pode representar a parte colorida de vermelho em relação à figura. Então, crianças, o que vocês vão fazer? Vão contar aqui os pedacinhos, todos os pedacinhos, que vai ser o denominador que vai ficar aqui embaixo. O numerador é que vai ficar em cima, tá bom? Se é número decimal, vai se iniciar pelo número 0, aí vocês vão contar quantos pedacinhos possui, que vai ficar depois da vírgula, tá bom? Mesma coisa aqui, vão contar quantos pedacinhos possui, que vai ser o denominador da fração, que vai ficar embaixo. O numerador vai ser essas quantidades de pedacinhos pintados, que vai ficar em cima. E o número decimal vai ser 0, e a quantidade de pedacinhos que estão pintados. Aqui está pedindo o seguinte, para pintar a figura 4 décimos e aqui 9 décimos. Então, tá fácil, né, criança? É só pintar de acordo com o número que tá aí, tá bom? Tanto aqui quanto aqui. 4 décimos e 9 décimos. E aqui você está pedindo o seguinte, para vocês pintar uma das partes dela e depois escrever a fração e o número decimal. Então, vocês vão pintar de acordo com o que vocês quiserem e vai representar em fração e número decimal, tá bom?
5. As figuras a seguir estão divididas em 10 partes iguais. Então, vamos lá. Tem 10 partes e aí vocês vão contar quantos estão pintadas. Ok, crianças? Aqui embaixo é o seguinte. A. Escreva o número decimal que pode representar a parte colorida de verde de cada figura. É simples, o número decimal vai começar pelo 0, vírgula, e o número correspondente depois do 0 vai ser a quantidade de pedacinhos pintados, ok? Aqui embaixo está explicando 5 décimos, que é 0,5, indica a metade de uma unidade. B. Dos números que você escreveu no item A, qual indica mais do que a metade de uma unidade e menos que a metade de unidade? Então, é mais do que 5 e menos do que 5, tá bom, crianças? Aqui embaixo, de acordo com a imagem, complete a frase usando os números decimais do total de camisetas. Aqui é referente a brancas e azuis. Quantas brancas possui, crianças, e quanto azuis? Então, vocês vão representar em número decimal. Lembrando o seguinte, que são 10 camisetas, né? Então, no caso, que você vai representar em número decimal é 0, e a quantidade de camisetas brancas e quantidade de camisetas azuis, ok? A professora representou na lousa 1 inteiro e 3 décimos. Então, ou seja, 1 inteiro é todas as partes pintadas, vocês estão observando. Então, o número 1 fica na frente. E 3 décimos, que são 3 partes pintadas de 10. Então, 1,3 é igual a 1 inteiro e 3 décimos. Vocês estão observando? Escreva na forma decimal por extenso um número que representa a parte colorida de azul de cada item. Então, vocês estão observando o seguinte. Então, vocês vão representar por um número e por extenso. Aqui vocês estão observando que aqui está inteiro, né? Então, é 1 inteiro e quantos décimos? Vocês vão contar quantos décimos. Então, eu vou botar 1, mais a quantidade de números que estão pintados. E vai escrever aqui ao lado. Aqui vocês já podem observar que tem 1, 2, então são 3 inteiros. 3 inteiros vai representar 3, mais o referente aos números que estão pintados aqui, tá bom? E vai colocar ao lado como é que se escreve. Aqui embaixo, na letra C, tem 2 inteiro, então 2, mais as quantidades que estão pintadinhas aqui, tá bom? E vai colocar aqui ao lado como é que se escreve. E lembrando que todos são décimos, tá? Esses números depois da vírgula são decimais. Na 8, desenhe uma figura na malha e pinte nas partes que representam cada número que indica. Aqui é 9 décimos. Então, se é 9 décimos, criança, quantos vocês têm que pintar? Então, vocês vão separando para poder não misturar, tá bom? Então, vocês podem colocar 9 décimos aqui próximo aqui, né? Aqui seriam 10 partes, né? Sendo que 9 vão ser pintadas. Aqui, olha, é 1 inteiro e 2 décimos. Então, seria 1 inteiro todo pintado, mais 2 pedacinhos. Aqui, 3 inteiros e 7 décimos. Então, seria 3 partes pintadas, mais 7 décimos, que seria, fosse 10 pedacinhos, 7 pintados. Ok? Então, vocês vão separar para não confundir, tá bom, crianças? Tá simples de fazer. Mas, se vocês tiverem dúvida, vocês vão falando comigo que eu vou ajudando. Aqui tá mostrando como se mede, né, em centímetro, em milímetro, vocês estão observando? Aqui tá pedindo o seguinte: utilize uma régua e meça o comprimento das fitas e registre em centímetros. Então, vocês vão pegar a régua de vocês e vão medir, partindo do 0 até aqui o final, tá bom, criança? E vão colocando aqui para a professora. E já aqui nós vamos falar sobre centésimos. Centésimos é o
Mesmo exemplo do décimo, só que o centésimo vai acrescentar mais um número depois da vírgula. Décimo é 1, centésimo são 2 números depois da vírgula. Vocês podem observar o seguinte, aqui tem 100 pedacinhos e tem um pintado. Então aqui, olha, como é que se escreve esse número em forma decimal? Então aqui, ó, 0, porque não está inteiro. E aqui, ó, 0,1. Por quê? Porque tem um pintado. E esse aqui, como aqui não está inteiro, começa com 0. E aqui são 2 números que representam o número 100. Não são 2 zeros? Então, aqui, ó, são 2 números depois da vírgula. Ok? E só tem esse número 1 porque tem um pintado. Aqui vocês vão representar em fração. Lembrando que vou contar todos os pedacinhos. Como nós estamos falando sobre número em centésimos, então, o denominador é o número 100 que fica embaixo. Qual vai ser o numerador? O numerador são as quantidades de pedacinhos pintados que fica em cima. Como é que a gente representa em número decimal? Em centésimos. Em centésimos também é simples de fazer. Em número decimal é o seguinte, o que vocês vão colocar? Vou botar o 0, porque não é número inteiro. Como nós estamos falando de centésimos, então são 2 números depois da vírgula. Igual tá aqui no exemplo. Aqui não é 0,01, porque é um pintado. Mesma coisa vai ser o de baixo. Vai ser 0, e a quantidade de pedacinhos que está aqui, tá bom, crianças? Vamos contar aqui, vai colocar aqui e aqui a mesma coisa, tá bom? Lembrando que centésimos são 2 números depois da vírgula. Aqui complete o quadro. Aqui é 36 centésimos, 0,36 e aqui se escreve por extenso. Aqui, ó, 0,63. Então, que número que é esse? Vocês vão colocar aqui em fração. Lembrando o seguinte, nós estamos falando de número, no caso, se é centésimos, então a gente vai colocar o 100 aqui embaixo. E aqui, ó, que é referente ao número do numerador que vai ficar aqui em cima, tá bom? Como é que a gente lê isso daqui? Ó, aqui, olha, aqui é 63 centésimos. Mesma coisa aqui, ó, 75 centésimos. Representa isso aqui em número decimal. Não é número inteiro, então vai começar com 0, e o numerador aqui, ó, que fica aqui em cima. E aqui vocês vão escrever aqui ao lado, que é 75 centésimos. Na página 115, o Brasil possui cerca de 12 centésimos total de reserva de água superficial do planeta. No Brasil, de 81 centésimos da água doce disponível está concentrado na região hidrográfica amazônica. Então, agora, o que vocês vão fazer, crianças? Pinte as partes necessárias das figuras para representar as frações destacadas acima. Então, já sabemos, crianças, tá simples, né? Já sabemos que o denominador é o número 100, que é referente a essas malhas, que são 100 pedacinhos. Então, vocês vão pintar o numerador, que essa parte de cima que é referente à letra A, e o numerador, que nessa parte de cima que é referente à letra B. E aqui embaixo, vocês vão colocar aqui, como é que nós representamos em número decimal. Lembrando o seguinte, começando sempre pelo 0, e a quantidade de pedacinhos que vocês pintaram, tá bom, crianças? Como é que nós lemos isso daqui? Ó, tia Karina vai falar, ó, 12 centésimos e 81 centésimos. Vocês vão colocar para a professora, tá bom? 2. Considerando a placa como inteiro, escreva uma fração em um número decimal para representar a parte colorida de cada cor em relação à placa toda. Lembrando o seguinte, crianças, o denominador dessa fração vai ser sempre o número 100, porque nós estamos falando de centésimos, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Aqui já sabemos que todos, tanto o amarelo quanto o vermelho e o azul, vai ser o número 100 que fica embaixo. Vocês só vão contar quantidades de amarelo, que vai ser o numerador que fica em cima, a quantidade de vermelho que fica em cima, que vai ser o numerador, e o azul também,
que vai ser o numerador que vai ficar em cima. E o número decimal, que vocês vão colocar aqui ao lado, vai ser sempre começar com 0, vírgula, e a quantidade de números que vocês a quantidade de pedacinhos que vocês pintaram, tá bom? Não dá, vocês pintaram não, que estão pintados aqui, tá bom? 3. Fernando desenhou duas figuras do mesmo formato e mesmo tamanho. Eu dividi uma figura em 10 partes iguais e colori 5. E dividi outra figura em 100 partes e colori 50. As partes coloridas de verde representam a mesma parte do todo nas figuras? O que vocês acham, crianças? Olha só. Sim ou não? É só vocês observarem aqui, olha. Tá igual, não tá, crianças? Aí vocês vão colocar aqui. Vão marcar, por favor, a professora. B. Que número decimal representa a parte colorida de verde das figuras? De 10 partes e de 100 partes. Então, aqui, de 10 partes é o número decimal, que termina com um número depois da vírgula. E aqui seria 2 números depois da vírgula. E tá referindo a centésimos, tá bom, crianças? Se aqui, ó, em 10 partes, aqui, ó, é 0, quantos estão pintados aqui? Vocês vão botar aqui. E aqui nas 100 partes, aqui já vai ser 0 e a quantidade, 0, e a quantidade de pedacinhos que está pintado, referente à letra B. Aqui vocês vão seguir o exemplo, tá bom? Que é 473 centímetros, que é igual a 4 metros e 73 centímetros. Vocês estão observando que é 4,73. Da mesma maneira, vocês vão fazer aqui. Aqui, ó, 6 metros em 92 centímetros. Então, vocês vão fazer igual tá aqui, vocês vão fazer aqui também. Tá fácil de fazer, hein, criança? E a última atividade, ao agruparmos 10 moedas de 10 centavos ou 100 moedas de 1 centavo, vamos obter R$1. Então, 10 centavos equivale a 1/10. E 1 centavo equivale a 1 centésimo de real. Então, vocês observem, crianças. Ó, desse modo, podemos escrever R$2,55. Aqui, crianças, 2,55. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão representar continhas em números decimais. Aqui, olha, aqui tem 75 centavos, né? Então, não formou R$1. Então, como é que nós fazemos aqui números decimais? Porque se não tem inteiro, quando o número não tem inteiro, então vai ser 0, mais o número que está aqui. E aqui? Aqui já temos 3 inteiros. 3, que número é esse daqui, crianças? Não é 5 centavos? Você tem que prestar atenção. Se é 5,50. Se é 5 centavos, é 3,05. Se é 50, 3,50. Ok? Essa tá fácil de fazer, né? Aqui, 5 inteiros e quantos centavos? 10 com mais 1 fica 11 centavos, né? E aqui, ó, 10 com mais 2 fica R$12, né? 12 inteiros e quantos centavos? Vírgula. Aí vocês vão colocar a quantidade para a professora, tá bom? Hoje nós estudamos números decimais. Se vocês tiverem dúvida relacionada ao conteúdo, vocês vão falando comigo que a Jacarina vai ajudando vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.